Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula. Então, temos aí a nossa aula de número 22, com revisão e avaliação. Então, vamos aí a mais uma aula de Geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa revisão e vamos começar falando das capitanias hereditárias. Então vamos verificar alguns conceitos e também rever aí outros conceitos na nossa revisão. Nós temos aí as capitanias hereditárias, que foram um sistema, né, administrativo, como a gente pode colocar aí para vocês, e ele foi implantado, gente, pela coroa portuguesa no Brasil aí em meados do ano de 1534, né? E nós temos um objetivo, né, para esse sistema administrativo aí inserido, implantado, né, pela coroa portuguesa, né? Então esses colonizadores vieram aqui para o Brasil e implantaram aí esse sistema administrativo chamado capitanias hereditárias. E o principal objetivo nós temos colonizar e explorar aí o nosso território, né? Então, nós temos aqui os principais objetivos, né? Então, quando esses colonizadores chegaram aqui, eles dividiram ali uma parte do território, né? Nós tivemos ali as faixas de terras que eram doadas aos capitães donatários, né? Com esse objetivo de explorar o território brasileiro, né? Explorar as suas riquezas e também explorar as pessoas que já estavam aqui, né, os povos originários. E aí nós temos as principais características das capitanias hereditárias, né, desse sistema administrativo. Nós temos aí a doação de terras, que a gente pode pontuar, né, como nós vimos aí anteriormente, onde essas terras eram doadas ali aos capitães donatários, né, como um dos principais objetivos, e eles recebiam, gente, essa posse da terra e o direito aqui de herdá-la, tá bom? Então, eles ganhavam aí esses territórios, essas porções dessas terras, que a gente vai verificar mais à frente. Nós temos também as obrigações dos donatários, né? A gente observa aí como primeira característica a doação de terras. E aí nós temos também como principal característica a obrigação deles, né? Então, esses capitães, eles tinham ali a obrigação de colonizar a capitania, né, essa faixa de terra que ele recebia. Ele vai receber a terra, mas ele também precisa ali colonizar, né? Aqui também, olha, construir casas, os engenhos também, né, que a gente pode observar, explorar os recursos naturais, né, como eu coloquei para vocês, explorar as riquezas que estavam ali na sua faixa de terra, né, onde ele recebia, e também garantir aqui a defesa, né, dessa capitania. E também aqui na administração a justiça, né, de suas terras, dessa faixa de terra que ele recebia, em administrar, e nessa construção de casas e nessa colonização de uma forma geral. Aí nós temos como característica também a falta de recursos, né, porque a gente observa que a maioria dos donatários, eles não tinham recursos suficientes para manter aqui essas obrigações que nós acabamos de ver, né? Então, eles não cumpriram aí todas essas obrigações que a gente observou nessa primeira característica. Então, isso acabou dificultando o desenvolvimento aí de algumas capitanias, né? A gente observa apenas algumas que se desenvolveram mais, né? Que acabaram se destacando. E aí nós temos vários fatores, né? O fator econômico, como a gente colocou aqui para vocês, ele é um deles, né? Pois eles não tinham aí condições financeiras de manter ali a sua capitania. Aí nós temos os fatores que influenciaram o sucesso, né? Então, por que que algumas capitanias elas acabaram prosperando e outras não, né? Ou, como eu coloquei aqui, tivendo sucesso, né? A gente tem o fator, né, geográfico, que é aí a localização. As capitanias localizadas em áreas com recursos, né, com mais recursos, ou até mesmo recursos naturais mais ricos, e também com acesso aqui a uma saída ao mar, né, até mesmo porque isso era enviado ali para o país colonizador, elas obtinham
mais sucesso. Então, o primeiro fator que a gente observa aqui é a localização, tá bom? Então, observando aí o mapinha, a gente consegue perceber, né? Essa saída para o mar, todas essas capitanias divididas. E aí nós temos também a ação do donatário. Os capitães, né, os capitães donatários que se dedicaram à colonização e à exploração, a gente percebe, a gente acaba percebendo a questão desse desenvolvimento com relação à exploração desses recursos. Eles acabaram, né, obtendo aí um maior sucesso, devido principalmente a esse fator também da localização, né? Até mesmo porque aqui a gente ainda tem, olha, a exploração, né? Então, se eu vou colonizar, mas se eu não tenho um recurso natural ali para explorar, então dificilmente essa pessoa iria ali obter sucesso, né, na exploração e na colonização. Aí nós temos também a participação dos indígenas, né, que eu comentei com vocês. Eles tinham ali o papel dessa exploração dos recursos naturais, dessa colonização e também, além da exploração das terras, né, também dos povos originários, né, como a gente pode colocar aí para vocês. A participação dos indígenas, a colaboração, né, dos indígenas acabou tendo aí um papel muito importante, até mesmo porque eles tinham conhecimento desses recursos da terra, né? Então, isso acabou contribuindo para o sucesso também de algumas capitanias hereditárias, tá bom? Aí nós temos o sucesso desigual. Algumas capitanias, elas prosperaram, né, como eu pontuei aí para vocês. E aí nós temos algumas delas, como Pernambuco, que a gente observa aí no mapa, né? Aqui nós temos esta capitania que acabou se destacando, aí mais na parte nordeste, e também a de São Vicente, aqui nessa parte mais ao sul, tá bom? Então, essas acabaram obtendo aí um maior destaque, né? E aí a gente observa essa desigualdade quanto ao sucesso, à prosperidade aí de algumas dessas capitanias hereditárias, tá bom? Falamos também sobre os aspectos econômicos do Amazonas, né? Vamos observar aí, relembrar quais são algumas dessas principais atividades econômicas. E aí nós temos os aspectos, a economia, né, do Amazonas, ela é diversificada, né? Então, quando nós falamos sobre os aspectos econômicos, nós temos diversas atividades, né? Com base aí nos setores da economia, no setor primário, no setor secundário e também no setor terciário. E aqui nós temos setor primário, né, atividade do extrativismo, né, o extrativismo vegetal, como, por exemplo, a atividade aí, de extração do açaí, da madeira, a castanha do Brasil, ou castanha do Pará, também como muitos chamam, né, e também o extrativismo mineral, né. Então, nós temos aqui algumas dessas atividades, né, em destaque, tanto do extrativismo vegetal quanto mineral. No mineral a gente tem aí o ouro, o ferro, o manganês, entre outros minérios. E aí nós temos as atividades do setor secundário, né, que são as atividades ali voltadas para a atividade da indústria. Nós temos aqui em Manaus, né, o PIM, ou o Polo Industrial de Manaus, né, e a sigla fica PIM, que são aí as iniciais, que é o PIM, com destaque para eletroeletrônicos, como uma das atividades, né, aí do setor secundário, além também de outros componentes, né, que são produzidos aqui na região. Além dessas atividades, né, extrativismo no setor primário, setor secundário, aí nós temos a atividade da indústria, temos também atividades da agropecuária, né, lá do setor primário, mais uma vez, aí com a pecuária bovina, bubalina, produção de carne, de leite, também de couro. Então, são alguns dos destaques para a região. Aí nós temos o setor terciário, né? Aí no setor terciário nós temos as atividades, né, voltadas ao serviço e ao comércio. Aqui nós temos o comércio, que acabou se desenvolvendo por conta desse polo industrial, né? As atividades do turismo, aqui transporte e também da administração pública, né, que faz parte aí do setor terciário, certo? Vamos observar agora algumas imagens de todas essas atividades econômicas, né? Nós temos aí atividades do turismo, temos aí o Polo Industrial de Manaus, o Teatro Amazonas, né? Aí ao redor nós encontramos diversas atividades do setor terciário, também além do turismo, né, que é feito
aí no centro de Manaus, como a visitação ao teatro, atividades aí do setor primário, né, com a criação de gado. Então, são algumas dessas atividades quando nós falamos dos aspectos econômicos do Amazonas. E os principais desafios, né, nós vamos aí observar, nós temos a concentração de renda, né, isso não é um problema quando nós falamos do Brasil, né, nós temos aí um problema relacionado também à nossa região, um problema local, regional, onde grande parte da renda ela vai estar concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população, né? Ou seja, mão de poucas pessoas, né? Então, nós observamos aqui um problema socioeconômico, né? Um problema de desigualdade com relação à renda. Temos também elevados índices aqui de pobreza, né? E também de desigualdade social, né? Isso acaba sendo voltado aí também para o principal desafio, né? Que é a concentração de renda. Temos também uma infraestrutura precária, né? Apesar da gente ter aí uma composição em todos os setores da economia, dessas atividades, a gente tem uma infraestrutura precária, a falta de investimento na infraestrutura básica, né, da região, a questão do transporte, da energia, o saneamento básico também. Nós temos aí esgotos, né, que ficam a céu aberto, entre outros problemas que a gente poderia citar com relação à infraestrutura, né? Que ainda deixa muito a desejar. Temos também a dependência da Zona Franca de Manaus, aqui a ZFM, né? Então, a economia do Estado, ela acaba se tornando ali, ela na verdade, né, dependente da Zona Franca de Manaus. E isso a gente observa os principais desafios, principalmente relacionados com a concorrência internacional, né? Então, aí nós temos vários fatores que a gente poderia pontuar, né? Mas, de uma forma geral, essa dependência, né, com relação ao mercado ou à concorrência internacional. Temos também os problemas ambientais, né, com relação ao desmatamento e à exploração ilegal dos recursos naturais, a questão do desmatamento. Então, tudo isso acaba ameaçando a sustentabilidade, né, da economia. Então, são alguns dos problemas relacionados aí a questão ambiental, né, que também não deixa de estar atrelado, voltado aí a todos os outros problemas que a gente observou anteriormente. As oportunidades dessa economia do Amazonas, pontuamos aí algumas para vocês. Nós temos aí, inicialmente a bioeconomia, né, de investir mais nessa área, nesse setor, o desenvolvimento de produtos inovadores, a partir do que encontramos de recursos na região, né, a partir da biodiversidade da Amazônia. Então, um investimento maior em bioeconomia, né? Uma economia mais sustentável. Temos também o mercado internacional, né? A demanda por produtos naturais e sustentáveis no mercado internacional. Então, isso acaba se tornando também como uma oportunidade, né, aqui do setor do mercado internacional. E temos também aqui o turismo ecológico, né? Uma exploração do potencial turístico da região, mas sem deixar aqui, né, o foco nessa preservação ambiental e também na valorização da nossa cultura, né? Então, esses são alguns dos aspectos. Pagamento por serviços ambientais, aí nós temos o reconhecimento do valor da floresta em pé, né? Então, a floresta em pé ela tem um valor maior, e aí trabalhar melhor, fiscalizar a questão do desmatamento, para a geração de serviços ambientais, aí como, por exemplo, a regulação do clima, né, e também a proteção da biodiversidade que nós temos na região. Então, são alguns aí desses aspectos e também de desafios, né, enfrentados na questão da economia. Falamos também sobre os quilombos, né? O que são esses quilombos? São comunidades formadas por descendentes de escravos. E esses escravos, gente, eles escaparam ali da escravidão, tá bom? E aí a gente observa algumas características, né? Com relação à questão do reconhecimento, dos desafios, que a gente vai observar. Então, durante muito tempo, né, durante séculos, eles acabaram ali se refugiando, né, fugindo, se escondendo em áreas mais remotas, onde eles desenvolveram ali
a sua cultura e também a sua identidade própria, né? Então, por isso que a gente tem aí essas comunidades, né, formadas pelos descendentes dos escravos, né, que durante esse período, o período da escravidão, eles acabaram ali fugindo e indo para áreas mais remotas. E aí eles construíram essas comunidades com as suas culturas, né, e também com a sua própria identidade. Aí nós temos que atualmente, hoje, existem cerca de 6 mil comunidades quilombolas, né, em todo o Brasil. Nós temos aí aproximadamente 1,3 milhão de pessoas, tá bom? Aqui são alguns dados, né, que a gente pode, inclusive, observar lá no site do IBGE. E nós temos aqui a Lei dos Quilombolas, né? A Lei dos Quilombolas, olha, do ano de 1988, né? Já tem aí 37 anos, que reconhece seus direitos territoriais e culturais. Lembrando que a gente não pode confundir, porque quando nós falamos lá no início dos quilombolas, nós falamos que eles estavam fugindo ali da escravidão, né? E a Lei Áurea, ela é de 1888. A gente não pode confundir aqui com esse período, tá bom? Essa lei aqui de reconhecimento, ela é de 1988, ela é mais recente. Onde nós temos aí o reconhecimento dos seus direitos territoriais, né? Dessas áreas mais remotas para onde eles fugiam, e também os seus direitos culturais, né? Mas eles acabam enfrentando muitos desafios por conta desse reconhecimento e também por conta de colocar em prática aí esta Lei de Quilombolas de 1988. Aí nós temos a falta de titulação de terras, a falta de acesso a serviços básicos, né, são alguns deles, então essas terras não são reconhecidas, ou muitas das vezes eles estão ali instalados em um determinado lugar, mas as terras elas não receberam títulos, tá bom? Então imagine, você construir uma casa aí em um terreno e a sua casa não receber aqui essa titulação, né? Então, a qualquer momento pode chegar alguém ali e dizer, olha, não, essa terra aqui, ela é minha. Chega ali com um documento falso, né, que é o que acontece aqui com a grilagem, né? E aí acaba pegando a sua terra, a sua casa, o que você construiu ali durante muito tempo. Então, isso acaba sendo um problema muito grave, um problema muito sério, né, por conta dessa falta de titulação dessas terras aí emitidas pelo governo, por esse reconhecimento das terras, né? Então eles acabam sendo deixados ali, sendo entregues a uma vulnerabilidade, né? E também da exploração, né? São alguns desses problemas, desses desafios, né, dessa falta de titulação de terras. Aí nós temos também a falta de acesso aqui, olha, de acesso a serviços básicos, né, que eu poderia colocar aí. Aí nós temos que muitas comunidades, elas não têm acesso a serviços básicos, como, por exemplo, aqui a saúde, aqui a educação, né, uma educação de qualidade, aqui também, olha, ao saneamento básico, né, e também uma falta de infraestrutura, né. Então, o investimento em serviços básicos para a população, né. Aí nós pontuamos saúde, educação, saneamento básico, e também oferecer uma infraestrutura, né, para aquela população, energia elétrica, uma água encanada, entre outras características, né. Aí nós temos também a questão da discriminação e do racismo, é um outro desafio, é um outro fator aí que a gente também pontuou para a gente relembrar. Eles ainda sofrem discriminação, sofrem racismo aqui no Brasil, assim como outros povos originários também, né? E então isso acaba limitando aí as oportunidades de emprego, as oportunidades também de educação por conta desse racismo, desse preconceito e também de uma participação na sociedade. Então, esses são alguns dos desafios também aí relacionados a essa discriminação e também ao racismo, né? Esse reconhecimento. Aí nós temos a distribuição das localidades quilombolas, por unidade de federação, por UF, né? Então, aí nós temos cada um dos estados, né? E aí nós observamos esses dados com relação ao censo demográfico de 2022, lembrando que esses dados, eles são de 2022, mas seria o censo que teria sido realizado em 2020, né? Mas por conta da pandemia, acabou ficando aí
para fazer o recenseamento mais para frente, né, logo depois da pandemia. E aí nós temos a população quilombola por região, né, a gente tem aí o total no Brasil, com um pouco mais de 1,3, né, milhão de pessoas, e aqui a gente tem o resultado por região, né, aqui 68,19% no Nordeste. Em segundo lugar, nós temos aí a região Sudeste, em terceiro, a Norte, em quarto lugar, a região Centro-Oeste, e a menor população se encontra na região Sul. Então, nós temos Nordeste, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e região Sul, certo? E aí nós temos os estados. Em 2022, né, Bahia, com a maior população. Aí nós temos o Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Alagoas, e ocupando lá as últimas posições, né, a gente tem o Acre, Roraima zerado, né? Então não se tem ali no censo demográfico, nesses dois estados, populações quilombolas reconhecidas, né? Pode ser que tenha, mas que não foram reconhecidas ou até mesmo que não passaram ali pela entrevista do censo, né? Pode ser que seja isso. Aí, ocupando as últimas posições, de acordo com o censo de 2022, a gente tem o Distrito Federal, o Mato Grosso do Sul e o Amazonas, com um pouco mais de 2.700 quilombos, tá bom? E aí, a gente observa essa população quilombola, né, em cada um dos estados, tá bom? Amazonas, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, ocupando aí as últimas posições com relação ao quantitativo da população quilombola no Brasil. E aí você pode também entrar no site do IBGE e verificar quantas comunidades quilombolas existem em cada um dos estados e explorar um pouco mais essas informações que a gente tem, né? Assim como os territórios indígenas, a população indígena, entre outros aspectos que você pode encontrar no último censo. Até mesmo comparar, né? Censo de 2022 com 2010, ele é realizado a cada 10 anos, né? O de 2000, e fazer esses comparativos do que aconteceu, tá bom? Vamos agora aos movimentos migratórios internos e externos, né? Nós falamos aí sobre o que é migração, que nada mais é que esse deslocamento, né, de pessoas, de indivíduos, de uma região para outra, ou até mesmo de um país para o outro. Ou a gente tem aí outros conceitos de migração, onde ela acontece de uma cidade para outra, entre outros conceitos. Quando esse deslocamento ele ocorre no interior de um país, ele vai receber o nome de migração interna, né, uma migração nacional. Mas se eu migro de um país para o outro, eu já vou chamar aqui de migração externa ou até mesmo internacional, né, porque eu estou saindo do meu país de origem. E quando ela acontece aqui no interior, né, ou seja, dentro do Brasil, eu migrei aqui no Brasil, estou no Amazonas e vou ali morar no Rio de Janeiro. Então, é uma migração interna, tá bom? Ou migração nacional. Mas, se eu estou morando no Brasil e vou para o Canadá, então eu já tenho aqui uma migração externa ou internacional. E aí eu tenho dois conceitos de emigração e imigração, com I, com a inicial I, tá bom? Então, são conceitos diferentes com relação aí a esses conceitos de migração interna e migração externa, né? Então, quando há saída de pessoas do seu país de origem, essa pessoa ela está emigrando, tá bom? Aqui com a letrinha E. Então, eu estou emigrando do Brasil para onde? Para o Canadá. A partir do momento que eu dou entrada ali no Canadá, eu estou imigrando, tá bom? Eu sou uma imigrante, certo? Ao sair do meu país de origem, né, que é o processo de saída, tá bom? De pessoas do seu país de origem, emigração. E imigração é quando eu dou entrada aí em um país diferente, certo? Então, a partir do momento que eu cheguei ali no Canadá, eu estou imigrando, né? Inclusive, quando você chega no outro país, ali no aeroporto, você vai passar ali pela imigração, onde você vai entregar o seu passaporte, verificar se está tudo ok ali com a sua documentação, certo? Então, essa foi aí a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado dos pontos que nós colocamos aí para a gente revisar. Então, essa foi a nossa revisão e até uma próxima.